Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje com o seguinte tema: Orientações a um jovem cristão. As cartas de Paulo dirigidas a Timóteo. Hoje, dando continuidade ao vídeo anterior, meditaremos em 1 Timóteo capítulo 1, parte, aqui 2, onde seguiremos, de onde nós paramos, no caso ali. Na última pregação, nós terminamos ali no versículo 7, né? Convido-lhes a assistir, para que possam, compreender. Creio que não será possível fazer, aqui a recapitulação, dessa live, porque senão vai ficar bastante longo, para não demorarmos tanto, para não ficar tão longo e tão extenso e também bem difícil de se compreender, a gente vai continuar, ali de onde nós paramos. Então, caso, o irmão seja novato, caso os irmãos não tenham visto, assistam, essa última pregação. Já está no canal, E certamente, buscando aqui compreender o máximo, desse capítulo e, na verdade, dessas epístolas, porque nós meditaremos do capítulo 1 de 1 Timóteo 1 até o capítulo 4 ali de 2 Timóteo, ali, que Paulo ele dirigiu, 2 Timóteo capítulo 4, que vai ser a finalização dessas epístolas dirigidas a Timóteo. Tentaremos ali extrair bastante, ali, ensinos para as nossas vidas. Peço, aqui já de antemão, se possível for por gentileza, se os irmãos puderem deixar o like, deixar o comentário, certamente ajudará na divulgação dessa pregação e assim mais pessoas serão, ali tocadas por meio da mensagem que eu vos trago hoje. E até se tiverem alguma dúvida em relação às epístolas de Timóteo, que podem até ser utilizadas para tentar, provar heresias, só que, claro, são partes ali que são deturpadas ou então pegadas isoladas, por meio dessa série, dessa minissérie que eu estou me propondo aqui a fazer, com a misericórdia, do nosso Deus, se assim for de sua vontade, me propondo aqui a fazer essa série para explicar aqui, essas epístolas a Timóteo, e não só, para que os jovens eles tenham, assim como eu tenha, direção para viver na vida cristã, mas também aqueles, que os adultos, porque esse estudo ele vai abranger, ali toda a igreja. Então, dando essa introdução, a gente vai partir agora de onde nós paramos, na última estreia. Então, paramos aqui no versículo 8 e prosseguiremos aqui. Se caso for necessário fazer uma parte 3, aí faremos, porque é um capítulo bem longo, a gente tem aqui 20 versículos, mas com a direção de Deus tentaremos aqui, de uma forma mais resumida, mais breve, tentar extrair o máximo, resumindo, e mais claro que também ali tentando, extrair o máximo desses versículos que Paulo que acabou deixando, dirigindo ali a Timóteo. Mas, enfim, começando aqui, 1 Timóteo 1, no versículo 8, vemos o seguinte: sabendo, porém, que a lei é boa e se alguém dela usa legitimamente, Então, Paulo aqui, ele destacando, que realmente a gente pode destacar, a lei realmente é boa, mas claro, se alguém usa dela legitimamente. Então, vamos começar aqui quebrando, e assim vai procedendo com os demais versículos, a gente vai quebrando as passagens para que a gente possa ir meditando. Nessa primeira parte, onde diz, sabemos, porém, que a lei é boa, Paulo, ele não condena a lei em si, mas o uso incorreto dela, como os falsos mestres estavam fazendo. Ele afirma que a lei é boa, kalos, no grego, bom, justo, A gente pode conferir aqui, 1 Timóteo, inclusive, eu acabei separando aqui, só não abri, mas abrindo aqui, 1 Timóteo 8, 1 Timóteo 1, versículo 8, a gente vai dar uma olhada no grego, pra gente ver a palavra que tá, nessa passagem somente para confirmarmos aqui. Então, abrindo aqui, versículo 8, aqui, boa. Então a gente vê a palavra aqui, kalos, que vai trazer sentido, ali bonito, bom, agradável, vai trazer esse sentido excelente, recomendável, ou seja, nesse sentido, que a gente acabou colocando aqui, no caso foi colocado aqui, bom e justo. Ecoando, o que já disse em outras cartas, conforme
Romanos, né, 7:12, onde ele diz aqui, né, na passagem: de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, o problema não está na lei, mas em quem, né, e como ela é usada. Esse verso ele corrige qualquer pensamento de que a lei foi anulada ou que não tem valor algum, porque Paulo ele está falando, né? A lei ela é boa. E ele confirma aqui em Romanos 7. De fato, a lei é boa, na verdade é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então ele está confirmando aqui que realmente é bom. Só que há pessoas que utilizam, né, dessa lei de forma errada. E aliás, a gente sabe que não existe só a lei dos 10 mandamentos, existem outras leis, né? Tinha as leis civis, tinha as leis cerimoniais, né? Que também podem ser destacadas aqui. A gente sabe que a igreja de Gálatas, né? Principalmente ali uma das cartas que mais utilizam também para tentar revogar os mandamentos, né, do nosso Deus. Se a gente for meditar, a gente vai ver ali que aquela passagem não está se referindo à lei dos 10 mandamentos, à lei moral, que expressa, né, a santidade do nosso Deus. Mas, lá em Gálatas está se referindo às leis cerimoniais, né? Eles estavam tentando se justificar através da lei, né? Ali aquela lei de sacrifícios, né? Como que se eu pecasse, eu fosse ali e já pensasse assim, ah não, eu pequei, vou ali oferecer um sacrifício a Deus e já estou perdoado. Não é dessa forma, né? A gente sabe que Deus ele olha para dentro do nosso coração e essas leis de cerimoniais, né, ali elas já foram cravadas ali, né? Quando Jesus ele se ofereceu ali e pagou o preço pelos nossos pecados na cruz, até porque aquela lei, né, aquelas leis simbolizavam, né, ali o sacrifício do Senhor Jesus, o Cordeiro sem mácula que foi ali, né, oferecido em sacrifício, né, pelos pecados. Então, prosseguindo, se alguém dela usa legitimamente. O valor da lei está em seu uso correto, né? A palavra legitimamente, nomimos, significa de acordo com a intenção original, de forma apropriada, com base na verdade. Então vamos conferir aqui mais uma vez, né? Legitimamente, de modo legítimo. A gente aqui nomos ou nominos, né? Legalmente, de acordo com a lei, propriamente, né? Então, nesse sentido aqui, né, no sentido legal, de forma apropriada, vai ser o significado ali dessa palavra legitimamente. A lei, ela foi dada por Deus para mostrar o pecado, conforme Romanos 3:20 e Gálatas 3:24, para estabelecer a justiça, revelar a vontade divina e conduzir a necessidade de arrependimento. Por isso que a lei ela foi estabelecida, né? Somente fazendo aqui umas comparações, vemos aqui em Romanos 3, versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, né, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, isso aqui já é uma clara prova de que os mandamentos estão, né, ali em vigor. Até porque se os mandamentos tivessem sido abolidos, não existiria mais pecado, né? E a Bíblia, ela relata esse cuidado que a gente tem que ter com relação ao pecado, em relação ao erro, né? Que, né, como a gente sabe, se a gente for verificar, né, iniquidade no grego, dá a palavra anomia. E anomia significa contra a lei, se a minha mente não falha, né? Se não me engano, significa ali contra a lei, né? Que transgride a lei, né? E que lei é essa, se os mandamentos foram abolidos, né? Então, fica numa contradição, né? Só que, claro, eu não posso me declarar justo se eu estou obedecendo todos os 10 mandamentos, até porque isso é impossível para nós, né? Se eu, por exemplo, obedeço tal coisa ali dos 10 mandamentos, e tô achando que tô perfeito em alguma coisa, né, ali obedecendo tudo, uma coisinha ou outra eu vou estar errando, até porque Jesus ele nos ensinou ali que o mandamento em si não é só na prática. Não é só, por exemplo, eu eu não assassinar. Não, assim, a gente realmente não vai assassinar uma pessoa, né? A gente sabe muito bem disso. Só que a partir do momento em que a gente se ira de uma pessoa, né, ali, se ira com a pessoa sem motivo, a gente se torna homicida. Ou seja, o mandamento, a quebra dos mandamentos também está ali em relação aos nossos pensamentos também. Então, é algo que é muito, e eu diria que até impossível para nós que já erramos, né, ali, viver em total obediência aos mandamentos. A gente vai tender a cair em alguma coisinha ou outra, vamos ter dificuldade em uma coisinha ou outra, mas a gente tem que buscar se apartar do pecado, né? Buscar viver de maneira santa, assim como o nosso Deus é santo. Ninguém vai ser declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. Claro que a justificação, ela vem, né, pela nossa fé. Entretanto, é importante que a gente venha meditar
né, nisso e buscar ali obedecer aos seus mandamentos. Gálatas 3, dos versículos 23 ao 24, vemos o seguinte: Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, a gente vê aqui uma clara referência, né? Isso aqui não se refere aos 10 mandamentos. Isso aqui está se referindo às leis cerimoniais que iam até Cristo, né? Se a gente for verificar o que é que tem a ver a guarda do sábado, né, ali, em uma representação de algo que Jesus ele faria, né? Não tem uma representação em si. O sábado em si, ele representa ali o que Deus ele fez no início, quando ele criou, né? Onde ele, mesmo não precisando descansar no sétimo dia, ele descansou e abençoou esse dia. Ou seja, nenhum dos 10 mandamentos ali vai envolver um acontecimento futuro que Jesus ele iria fazer. Mas se a gente for pensar nisso aqui com relação às leis cerimoniais que representavam, por exemplo, o dia do perdão, né, ali a festa do Yom Kippur, Jesus ele já fez isso lá na cruz. E isso era uma lei cerimonial. Então, a lei, essa lei cerimonial, serviu ali como nosso tutor até Cristo, onde cumpriu plenamente tudo isso. Então, por isso que a gente não oferece mais sacrifícios, a gente não pratica mais aquelas leis cerimoniais que envolviam toda aquela purificação, essas coisas, mas, entretanto, obedecemos aos 10 mandamentos. É necessário que nós façamos isso para que não venhamos a viver em pecado, né? E certamente, cada um de nós, né, vai ter uma coisa ou outra, tem coisas que eu ainda erro, eu não tenho, né, aqui a vergonha de dizer perante os irmãos, tem coisa que eu ainda erro, tem coisas que eu ainda tô tendo ali que melhorar, tenho que melhorar, tem coisas que eu tenho que abandonar, tenho que deixar, mas realmente é uma luta, né? E a gente tem que pedir todos os dias o auxílio e a direção do nosso Deus. E também aqui no mesmo capítulo, no versículo 19, né, um pouco antes, em Gálatas 3, versículo 19, Paulo ele nos diz: Qual era então o propósito da lei? Ele responde: Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Então, aqui é um claro exemplo de que está falando das leis cerimoniais, pois essas leis culminam, né, elas culminavam em Cristo. Por quê? Deus ele sabia, né, ali que o povo ele estava em pecado e ele já tinha em si, né, já havia pensado ali no plano de salvação que já é declarado lá em Gênesis, né, a gente sabe, né, o descendente da mulher pisaria na serpente. E então é, logo a gente tem aqui um claro exemplo de que essas leis cerimoniais, né, elas se referiam ali, no caso, culminavam ali no Senhor Jesus. Por isso que Paulo ele fala, qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente, esse é, o Senhor Jesus, a quem se referia a promessa. Então, as leis cerimoniais elas foram acrescentadas por causa do pecado, das transgressões. Por quê? As leis cerimoniais, elas representavam o dia em que o Senhor Jesus ali, né, claro que culminando nisso, né, como a gente sabe, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, que culminou no Senhor Jesus, tudo isso ali para que, quando cumprisse, não fosse mais necessário praticar. Fica meio que vazio, né? Não tem por que eu praticar o Yom Kippur, né, ali o dia do perdão, se Cristo já pagou e já cumpriu isso, né, ali, literalmente, né, na cruz. Então fica claro aqui que esse era o propósito da lei, né? Ela servia de tutor, ela foi o nosso guia até o Senhor Jesus, né? Teve toda aquela questão lá com o povo no deserto, então ela foi acrescentada por causa das transgressões, né? Até que viesse o descendente, né, a quem se referia a promessa, que era o Senhor Jesus. Até ele, essas leis foram válidas. Quando ele cumpriu tudo, logo, elas deixaram de ser válidas, né? Porque eu não diria que elas foram abolidas, mas elas cumpriram, né, o seu propósito, que era revelar o Senhor Jesus. Então, explicando essa questão, espero que os irmãos tenham compreendido nessa parte, essa passagem, né? E se os irmãos forem meditar um pouco em Gálatas, né? Meditem com a consciência e busquem também, né, estudar ali em Bíblia de Estudo, mas o contexto aqui de Gálatas sempre será ali, né, a justificação através ali, né, das leis cerimoniais, né? Onde se eu sacrificasse um cordeiro, alguma coisa assim, meu pecado ele estava perdoado. Não. Por causa disso, eu não era ali justificado, né? Eu era justificado através da fé, né, ali, hoje, né, na fé,
no Senhor Jesus, né? Na fé também crendo em nosso Deus, buscando viver de acordo com a sua vontade, obedecendo aos seus mandamentos dessa forma, né? Claro que principalmente através da fé, nós somos ali, né, justificados, né? E recebemos ali a graça do nosso Deus. Então, prosseguindo, usá-la legitimamente é usá-la com esse propósito, e não como meio de vanglória religiosa, especulação doutrinária ou controle sobre os outros, como faziam os falsos mestres. Ou seja, a lei, os 10 mandamentos, eles estão aí para que a gente busque a santidade, né, do nosso Deus, viver de forma santa, assim como ele é santo, mas também para apontar o pecado, né, para que a gente também se afaste dele. Então, esse foi o propósito da lei moral, né, os 10 mandamentos. Né? Creio que tem um pouco mais, mas eu diria que de uma forma resumida seria isso. Então, finalizamos o 8, partiremos para o versículo 9. Diz o seguinte: Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Então, vamos meditar aqui, né? Pode aparentar aqui uma certa contradição no que eu estou falando, mas vamos meditar que certamente, né? Com direção do Espírito Santo do nosso Deus, nós compreenderemos, né, aqui a passagem. Então, Paulo ele afirma: a lei não é feita para o justo. Paulo afirma que a função da lei não é condenar o justo, pois este já vive de acordo com a vontade de Deus. O justo, por andar em retidão, ele não necessita que a lei o acuse. Aqui o termo feito ou posta indica o propósito ou a destinação da lei. Seu papel, conforme ensinado também em Romanos 3,20, é apontar o pecado, mostrar o erro e levar a consciência da necessidade de arrependimento. Então, vemos o seguinte, Romanos 3, versículo 20, Paulo ele diz o seguinte: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, os 10 mandamentos. Romanos 7, versículo 7, Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, Paulo aqui citando os 10 mandamentos, né? Uma parte ali no caso, o mandamento, né? Ali de não cobiçar. Então, a gente vê aqui, pode parecer uma certa contradição. Ué, mas Paulo ele fala que a lei não é pecado, mas aí ora ele fala que a lei não é pro justo. Ou seja, a gente vê que a gente necessita aqui meditar, né? Realmente profundamente aqui nessa passagem. Quando Paulo ele diz que a lei não é feita para o justo, ele não está dizendo que o justo ele não vai lá, né, obedecer, ele não vai obedecer, não vai seguir. Quando ele diz que a lei não é feita para o justo, é no sentido de condenar. Porque é dessa forma, por exemplo, temos uma lei de trânsito, né? Vamos supor que a gente sabe que, por exemplo, tem um certo limite ali de velocidade, né? Aí tem lá a lei lá. Se você passar, no caso, vamos supor aqui criar a questão ali. Tem uma rua, aí a rua, a velocidade máxima é 60 quilômetros por hora. Aí tem lá, né, eu me esqueci o nome, o negócio que mede, né, lá a velocidade. Aí, se você descumprir aquilo ali, você sabe que você vai tomar uma multa, né? Você sabe que você vai ter uma multa ali, um certo valor, e você vai pagar o preço pela transgressão daquela lei. Ou seja, mas se eu ali passar, né, de acordo com a velocidade máxima, né, ali, ou então um pouco menos, né, e cumprir aquela lei ela não vai servir para mim, né? Então é nesse sentido, né? A lei ela aponta o pecado, né? Só que ela não foi feita para condenar o justo, mas, né, para apontar o pecado e para que os ímpios também, né, quando verem, né, isso, possam se arrepender de seus pecados. Então, né, é nesse sentido. Até porque a gente vê lá em Apocalipse que vai ter um julgamento do trono branco, né, onde cada um será julgado ali conforme a sua obra. Mas para ter julgamento, tem que ter uma lei. Né? Não tem como eu criar um julgamento e não ter lei, né? Eu vou condenar a pessoa pelo quê? Então, aqui fica bem claro que é nesse sentido, né? A lei, ela não foi feita para o justo, porque o justo a cumpre, né? A lei, ela só vai ser aplicada quando o justo, ou então qualquer outra pessoa ali, acabar ali por descumpri-la, né? Então, a lei, ela não foi posta, né, ou feita para que o justo fosse condenado, mas para esses, né, que buscam viver ali de forma obstinada, sem obedecer ao nosso Deus. A gente pode até dar uma olhada aqui no grego, né, para a palavra que feita ou posta, a gente vê o que é que significa. Então, pegar o versículo aqui 9.
1 Timóteo 1, versículo 9, grego. Vamos dar uma olhada? Deixa eu pegar nessa daqui. Acredito que vai demorar um pouco para abrir, mas abrir no Bible Hub. Abrindo aqui no Strong. Traduzindo. Então aqui, a lei não é promulgada, ó. Não é promulgada. Então vamos ver aqui a palavra no original grego. Colocado, deitado, nomeado, né? Algumas versões aqui, mas destinado, ó, não é destinado. Olha que interessante, destinado, não é colocado, não é nomeado, não é feito. Ou seja, vai ser nesse sentido, né, ali de não ser feita ali, né, pra até mesmo aqui estabelecida, mas vai ser sempre a mesma palavra. Então é nesse sentido de ela não foi colocada, né, ali por causa do justo, mas por causa dos ímpios. Pois Deus ele estabeleceu, né, ali os 10 mandamentos para que nós também o cumpríssemos, né, para que nós nos afastemos do pecado, né. Deus ele colocou a lei ali, os 10 mandamentos, para que nós viéssemos obedecer, né, e não ali sermos condenados. Então, a função da lei é apontar o pecado. Por isso que a lei ela não foi feita para o justo, mas para aqueles que vivem de forma contrária à lei, para apontar os seus pecados. E logo, né, com esse apontamento, com essa indicação de que a pessoa pecou, ela possa vir, né, ali a se arrepender. Prosseguindo, diz o seguinte a palavra de Deus, né? No caso aqui, nessa parte que a gente dividiu, a gente quebrou aqui mais algumas partes. Mas para os injustos e obstinados. Os injustos são aqueles que vivem fora do padrão de justiça estabelecido por Deus. Os obstinados são os que, mesmo advertidos, persistem no pecado. Paulo mostra que a lei serve como limite e acusação contra quem se recusa a obedecer. Ele diz também, para os ímpios e pecadores. Ímpios descreve aqueles que rejeitam, né, a Deus e a sua autoridade. Pecadores aqui se refere aos que vivem continuamente no erro, sem arrependimento. Ele também nos diz, para os profanos e irreligiosos. Irreligiosos são os que desrespeitam o que é sagrado. Profanos tratam as coisas de Deus como comuns, sem temor, e chegam a desprezá-las. E por fim, ele finaliza, né, nesse versículo 9, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Paulo ele cita exemplos extremos de violação da lei. Matar o próprio pai ou mãe, né, que são esses parricidas e matricidas, e cometer o homicídio. Isso mostra que a lei ela se levanta contra toda forma de violência e desprezo à vida humana. Então, até isso, né? No caso aqui, a gente pode destacar, né? A lei ela não foi feita para os justos devido a isso, né? Ela só aponta o pecado, ela aponta o pecado e expressa também a santidade, né, do nosso Deus. Logo, quem busca obedecê-lo, né, a obedecer aos 10 mandamentos, a lei ela não vai ali servir para ele, né, porque ele não vai ser condenado pelo que está escrito ali. Claro que a gente não consegue obedecer de forma plena. Entretanto, Deus ele sabe, né, o nosso esforço, ele reconhece o nosso esforço para obedecê-lo e nós seremos justificados, né, pela fé, né, pela sua infinita graça e misericórdia, né, não pela obediência, mas pela fé em nosso Deus. Então, espero que os irmãos tenham compreendido, né, esse versículo 9, ele é bem, né, ali utilizado, creio eu também, que por aqueles que tentam dizer, né, que os 10 mandamentos ali foram abolidos, mas é esse o sentido, né? A lei, ela não foi dirigida aos que buscam viver de forma reta perante Deus, mas aqueles que vivem, né, de forma contrária, né, à sua vontade. Para esses a lei foi feita, né? Aqueles que obedecem, logo não serão ali condenadas por ela. Então, agora prosseguindo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, nos diz o seguinte: para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário, né, ali à sã doutrina. Então a gente vai resumir um pouco aqui porque foi feita muitas quebras, né? Mas creio que os irmãos compreenderão aqui a mensagem. Então, vemos o seguinte: para os fornicadores, o termo grego usado aqui abrange todo tipo de imoralidade sexual fora do padrão estabelecido por Deus, né? A lei condena tal prática. Êxodo 20, versículo 14,
pois destrói a pureza e fere o corpo, que deve ser santo. Então, aqui vai envolver, né, ali todo tipo de prática, né, ali sexual, fora do padrão estabelecido por Deus. Vemos o seguinte, né, na próxima quebra, aqui do versículo, para os sodomitas. Refere-se a práticas sexuais ilícitas entre pessoas do mesmo sexo, condenadas pela lei, conforme Levíticos 18, 22 e Romanos capítulo 1, versículos 26 ao 27, né, algo que a Bíblia também, a palavra do nosso Deus ali, acaba condenando, né. Então, essas práticas, né, ali, que a Bíblia considera, né, como erradas, né. E Paulo, ele não cita apenas, né, ali para apontar o erro, mas para mostrar, né, que tais atos estão claramente fora da vontade de Deus. Então, tudo isso ali, né, é fora da vontade de Deus, né. Não sou eu que estou dizendo, né, é a palavra do Senhor aqui que está nos falando, né, que está ali nos orientando. Prosseguindo, para os roubadores de homens, né, trata-se do sequestro ou tráfico de pessoas. Para os mentirosos, né, a mentira é violação direta do mandamento. Não dirás falso testemunho. Êxodo 20, versículo 16. Paulo mostra que a lei se opõe à falsidade em qualquer forma. Também ele diz, para os perjuros. Perjuro é quem jura falsamente ou quebra um juramento. O Jesus, ele também nos ensina que a gente não deve nem jurar, né? Não jurar pelo céu, né? Ali que é o trono de Deus. Entre outras coisas ali, se eu não me engano, em Mateus, né? Ele acaba nos dizendo. E é grave, pois envolve, né, ali invocar o nome de Deus em vão. Levíticos 19, versículo 12. E ele também nos diz, e para o que for contrário, né, ali, ou seja, aqueles que criam heresias para irem contrário, né, ali, à sã doutrina. Tudo que se opõe ao ensino correto que vem de Deus, entra nessa lista. A sã doutrina é saudável, porque conduz à vida e ao temor de Deus, enquanto o falso ensino corrompe e destrói. Então foi para esses que a lei ela foi feita, né? Para esses que não vivem em relação, né? Ali não vivem de forma correta, né? Saudável perante Deus. Então é nesse sentido que a lei, né? Ali foi feita, né? Foi dirigida a esses, né? Que vivem no pecado, vivem no erro, vivem na transgressão. Então espero que os irmãos tenham compreendido essa parte, né, que a gente meditou aqui, que a lei ela não foi feita para os justos, mas para esses que vivem no pecado, não porque a gente não deve obedecê-la, mas a questão de condenar e apontar o pecado, né? A lei ela continua a apontar os nossos erros, entretanto a gente já não é mais condenado, né, ali pelo pecado, porque nós temos a remissão de nossos pecados em Cristo Jesus. Prosseguindo, 1 Timóteo 1, versículo 11, Paulo ele nos diz o seguinte: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, né? Então, Paulo ele está dizendo com autoridade esse evangelho, né, da glória do nosso Deus, né, ali, ele chama, né, nosso Deus de bem-aventurado, que foi ali confiado a ele, né, esse ministério. Então, analisando aqui as quebras que foram feitas, Paulo ele diz, conforme o evangelho. Paulo mostra que tudo o que ele acabou de listar, né, dos versículos 9 ao 10, e a própria função da lei estão alinhadas com o Evangelho. O Evangelho não contradiz a lei, pelo contrário, confirma a sua função correta. Romanos 3, versículos 31. Então, ele disse que tudo em relação ali é conforme o Evangelho que foi confiado a ele. Então, ele está falando com autoridade, né? E é nesse sentido que ele está falando, que a lei ela não vai condenar, né, o justo, mas aqueles que vivem de forma contrária ao ensino do nosso Deus. Prosseguindo, da glória do Deus bem-aventurado. Né? A gente vê aqui da glória do Deus bem-aventurado. O Evangelho pertence a Deus, que é chamado aqui de bem-aventurado, ou feliz, ou então pleno, indicando sua perfeição e ausência de qualquer necessidade. A glória de Deus é o alvo final da mensagem do Evangelho. Não apenas salvar, mas revelar quem Ele é. E por fim ele finaliza, né, no versículo, que me foi confiado. Paulo reconhece que recebeu uma missão diretamente de Deus, guardar e proclamar essa mensagem. Não é algo que ele criou ou modificou, mas algo confiado a ele como administrador fiel, conforme 1 Coríntios 4, versículos 1 ao 2. Essa confiança implica responsabilidade e fidelidade ao conteúdo original. Então Paulo está falando com autoridade
que tudo isso que ele proclamou aqui, né, é com relação, total relação ali com o evangelho. Então, espero que os irmãos tenham compreendido essa questão, né, aqui, de que a lei ela não foi feita para o justo, no sentido de que a lei ela não vai servir para condenar, né, ali o justo. Entretanto, é necessário que nós venhamos a viver, né, em obediência ao nosso Deus, com relação, né, aos mandamentos, que assim venhamos, né, a obedecê-lo em todos os momentos, né, em nome do Senhor Jesus. Claro que uma hora ou outra acabamos caindo, né, uma hora ou outra a gente acaba falhando, mas pedindo o auxílio de Deus, né, a sua direção, se confiarmos, né, ali, até mesmo eu que falho, né, e né, a gente sabe, nós continuamos a falhar, caímos em um erro ou outro, pedindo a direção de Deus, né, certamente ali seremos, né, ajudados nas dificuldades que nós enfrentamos. Então, finalizamos o versículo 11, vamos partir agora para o versículo 12. Paulo ele diz o seguinte, 1 Timóteo 1, versículo 12, e dou graças ao que me tem, né, ali confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então a gente vê aqui, né, essa questão, e dou graças, né, ao que me tem confortado, né, a Cristo Jesus, Senhor nosso. Paulo ele inicia a expressão, né, ali de gratidão a Cristo, reconhecendo que dele, né, vem a força necessária para a sua missão, né. Claro que tudo isso, né, ali a gente pede por intermédio do Senhor Jesus, né, o poder, a força para perseverar, tudo isso ao nosso Deus, né, em nome do Senhor Jesus. Mas claro que a própria força e o poder do Senhor Jesus procede, né, do nosso Deus. Então fica claro, né, uma questão ali de inferioridade no sentido de Deus, ele, no caso de Jesus, ele ser inferior, né, ao nosso Deus. Claro que ele, né, continua sendo o homem perfeito, continua sendo, né, o nosso mestre e nosso Senhor também. Então, mas a gente vê aqui com essa questão ali, né, tem até a passagem ali, se eu não me engano, de Coríntios que fala, né, que tudo ali foi, no caso, né, ali os reinos, né, dessa terra vão ser ali colocados, né, debaixo dos pés do Senhor Jesus e ele, tudo vai ser sujeitado a ele, né. Entretanto, no fim, né, Cristo ali, depois de ter feito a obra, ter feito tudo durante 1000 anos, ele sujeitará, né, tudo aquilo, né, e se sujeitará também ao nosso Deus. Então fica nessa questão, né, a gente vê aqui que Cristo, ele também, né, ele tem uma certa inferioridade, eu diria que assim, no sentido do nosso Deus, né? Nosso Deus a gente sabe, ele é eterno, tudo isso. Mas o Senhor Jesus, né, ali como homem perfeito, ele também, né? A gente sabe, é alguém bem importante e aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, né? Não desprezando, mas somente destacando isso, pois há alguns que dizem, né, que o Senhor Jesus está no mesmo estado, no mesmo lugar ali que o nosso Deus. Entretanto, a Bíblia ela traz ali, né, várias confirmações de que isso não é verdade, né? Por exemplo, Jesus, né, ali clamando a Deus, né? Não faz sentido um Deus clamar a outro Deus, né? E entre outras várias coisas que a gente pode aqui destacar, né? Jesus, ele dependia, né, de Deus. Ele mesmo afirmava, né, que tudo ele fazia ali, né, por causa de Deus. Inclusive, eu vou pegar essa passagem, né? Jesus afirma que... Eu não lembro exatamente como é a passagem, mas tem algo parecido. Hum, creio que seja essa, então. João 5:30. Na verdade, só pegar aqui. Aqui, ó. Era essa passagem mesmo. Olha que interessante. Eu não posso, né? Vamos ler aqui que acabou dando ali, né? Do versículo 30 até o 36. Então vamos ler aqui completamente, né? 30 até o 36. Diz o seguinte: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juiz é justo, porque não busco fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então a gente vê que Jesus ele era sujeito, né? E não faz sentido, realmente, não faz assim o menor sentido um Deus ser sujeitado a outro Deus, né? E assim, se é a mesma pessoa, né? Ou então, se é um Deus e pessoas distintas, né? Todos tinham que ter uma certa situação, um certo lugar, né, ali de igualdade, né? Porque seria o mesmo Deus. Entretanto, a gente vê aqui uma certa inferioridade, né, ali. Claro que Jesus, né, acima de todo homem, mas ele também ali está abaixo, né, do nosso Deus. E aí ele fala, né, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro.
Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebi o testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Então a gente vê aqui que Jesus ele era sujeito ao nosso Deus, né? Então fica claro ali, né? Pelo menos assim, né? Não confirmando plenamente, até porque há várias outras passagens, né? Mas faz a gente duvidar um pouco, né, dessa doutrina de que dizem, né, que o Senhor Jesus Cristo é também Deus. Então, para aqueles que têm dúvida, né, em relação a isso, recomendo-lhes que venham aqui ou na descrição, ou então no canal, né, no perfil do canal, e vejam aqui a série, né, aqui refutando, né, o dogma da Trindade, certamente é libertador, né, os irmãos compreenderão mais aqui, né, principalmente João capítulo 1, que tem um estudo completo aqui, né, ali, sobre essa questão que fala ali, né, do verbo, né, da palavra ali, o logos, né, que existia no princípio. Os irmãos poderão compreender ali plenamente essa passagem e certamente serão libertos ali de todo o engano. Então, prosseguindo, o termo confortado, ele traz a ideia de ser fortalecido e capacita para cumprir, né, ali uma tarefa, indicando que sua habilidade para servir não veio de esforço humano, mas do poder de Cristo. Lembrando que Cristo significa ungido, né? A gente pode pesquisar aqui o que significa Cristo, né? Vamos colocar aqui o que significa Cristo. Aqui, ó, aquele que é ungido, consagrado. Então, fica claro aqui que, né, Jesus ele foi ungido, mas com o que ele foi ungido? A gente vê isso no batismo, o Espírito Santo do nosso Deus. Então, nem mesmo, né, como Jesus ele disse, né, eu de mim mesmo não posso fazer. A gente acabou de ler, né, ali João capítulo 5, né? Mais uma vez aqui abrindo, João capítulo 5, ele fala aqui no versículo 30, eu não posso fazer de mim mesmo coisa alguma. Então, fica claro aqui, né? Cristo ele também tinha ali uma fonte, né, ali para também distribuir esse poder que é o Espírito Santo do nosso Deus. E somente lendo aqui na NVI, vemos o seguinte, 1 Timóteo, né, aqui capítulo 1, versículo 12, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, fica aqui um pouco claro essa questão, né? Tem ali, me deu forças, me considerou fiel, então fica um pouco mais fácil de compreender aqui essa passagem. E na segunda quebra, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, Paulo ele reconhece que a sua posição no serviço do evangelho não foi conquistado por mérito próprio, mas porque Cristo considerou apto para a obra. Mesmo com um passado marcado pela perseguição à igreja, a gente vai ver no versículo 13, ele recebeu a confiança de ser colocado no ministério, um serviço que exige dedicação, fidelidade e obediência à missão recebida. Então, né, ele demonstra aqui, né, ele é grato, né, ele é grato também ao Senhor Jesus, até porque a gente sabe, né, que foi ele que apareceu na estrada, né, a ele, e considerou ele fiel, concedeu forças, né, designando, né, esse trabalho, né, de trabalhar no reino do nosso Deus, né, no Evangelho. Então, ele recebeu essa confiança não por méritos, mas, né, ali pela graça, né, a graça também do Senhor Jesus, mas também temos a graça, né, ali do nosso Deus. Então, esse serviço exigia uma certa dedicação e Paulo recebeu ali, né, com todo amor, né, ali e prazer para trabalhar, né, ali no reino de Deus. Então, finalizamos o versículo 12 e vamos agora para o 13. Paulo ele nos diz o seguinte: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Então, Paulo aqui destacando, né, a sua vida pregressa, a sua vida ali, né, que foi ali uma vida de pecado, uma vida de blasfêmia, mas até esse, meus irmãos, a gente vê Paulo, ele blasfemou, né, ali contra o evangelho. Entretanto, a gente vê que ele foi ali agraciado, ele teve ali, né, no caso ali, Deus ele teve misericórdia dele, né, o Senhor Jesus também viu, né, ali, né, através dos dons, né, ali espirituais, que ele tinha, né, um grande potencial para trabalhar no reino. Logo, foi lhe concedido, né,
esse ministério. E a gente vê, o apóstolo Paulo, ele foi ali o apóstolo dos gentios e talvez até o apóstolo que mais adquiriu discípulos, né, para o Senhor Jesus. Então a gente vê o poder, né, o Espírito Santo do nosso Deus é capaz de fazer, né, em nossas vidas, capaz até de transformar, né, ali. Se antes éramos ali pecadores, o pior pecador possível, né, poder ali, o Santo Espírito do nosso Deus é capaz de nos transformar para que andemos, né, em sua verdade. Então, prosseguindo aqui, né, Paulo ele diz o seguinte: a mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e injuriador, Paulo ele relembra seu passado antes da conversão, reconhecendo que falou contra Cristo, perseguiu a igreja com violência, né? A gente vê isso conforme Atos 9, nos versículos 1 ao 2, e agiu com arrogância e insultos contra os que seguiam, né, o evangelho. Essa recordação serve para enfatizar a profundidade da graça recebida. Ou seja, meus irmãos, né, tudo isso aqui que Paulo ele relembrou, né, tudo isso aqui que Paulo acabou citando, né, tudo foi para enfatizar essa grande misericórdia com a qual, né, Deus ali, né, teve para com Paulo, né. O Senhor Jesus também, né, ali teve, né, essa misericórdia com Paulo, né. Ele mesmo fala, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas mesmo, né, ali Paulo sendo perseguidor da igreja, né, a gente vê que Cristo ali, né, o Senhor Jesus, né, teve misericórdia dele. Assim também o nosso Deus, né, teve misericórdia dele. A gente vê, né, meus irmãos, o que Paulo se tornou, né, um grande apóstolo, né. Isso não por méritos dele, nem porque ele merecia, mas graças à misericórdia do nosso Deus. E da mesma forma, nós, né, que buscamos a sua verdade, que nos foi revelado, né, a sua verdade, tudo isso não é por méritos nossos, né. Nós podemos relembrar a nossa vida pregressa, né, não constantemente, porque isso não faz bem pra gente. Mas se nós relembrarmos um pouco, né, a gente vê o quão errado nós vivíamos. Mas podemos também analisar a transformação que teve em nossas vidas e o quanto nós mudamos também. Então, tudo isso é graças à misericórdia do nosso Deus, né? Sua infinita bondade, como diz lá Lamentações, né? Capítulo 3, no Lamentações, capítulo 3, do versículo 22, onde nós dito o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, tudo graças à misericórdia do nosso Deus, né? Não porque merecemos, ou porque a gente é melhor do que os outros, mas tudo, né, ali, graças à misericórdia do nosso Deus. E a gente, através disso, se sente, né, completamente amado pelo nosso Deus, né? E isso traz conforto para nós. Por isso que a mensagem é realmente a perseverar, porque a vitória já é certa, né? Entretanto, né, é necessário esse esforço, né, para perseverar na vida cristã. Então, prosseguindo aqui na passagem, continuando, né, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Então, Paulo ele confirma aqui, né, que apesar de seus pecados, ele recebeu ali misericórdia da parte de Deus. A razão é dada é que agiu por ignorância, né, sem compreensão da plena verdade e em incredulidade, não reconhecendo quem Jesus realmente era. E isso também ocorreu conosco, né? A gente não agia ignorantemente, né? Isso na nossa vida pregressa, antes porque nós queríamos, mas isso porque nós não conhecíamos o Senhor Jesus, né? Nós não conhecíamos ao nosso Deus verdadeiramente. Embora que nós admitíamos, né, que nós criamos em Deus, criamos em Jesus, nós vivíamos como se eles, né, não existissem. Então, logo, né, isso também, claro que não deve ser um motivo de desculpa, né, para os nossos erros. Entretanto, a gente pode ter essa certeza, né, de que Deus ele não ele não leva em conta, né, o tempo ali da impiedade da quando você era ignorante. Mas hoje ele chama, né, que todos se arrependam, se convertam a ele, busquem a sua verdade e se apoiem, né, no caminho estreito. Isso, ele não diminui a gravidade, né, de seus atos ali, continuando, né? Isso acaba por não diminuir a gravidade de seus atos, mas demonstra que Deus age com compaixão
para restaurar quem se arrepende, isso, né, verdadeiramente. Então, isso aqui que Paulo citou foi para enfatizar isso, né? A misericórdia que Deus teve, né, dele, né? Também o Senhor Jesus, né, que teve misericórdia dele, né? Concedendo essa oportunidade, né, de ter esse ministério que alcançou, e olha, um grande feito, alcançou o mundo inteiro, né? E todo cristão conhece a Paulo, sabe o que Paulo fez, né? Embora que haja alguns que tentam deturpar as suas cartas, outros tentam falar que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, que ele falava mentiras, que isso e aquilo, né? Nós sabemos, né? Nós que somos verdadeiramente cristãos e sabemos da verdade do nosso Deus, isso não por méritos nossos, nem porque nós temos essa capacidade, mas graças à direção do nosso Deus, através do seu Santo Espírito, nós sabemos que Paulo ele realmente foi um servo fiel e as suas orientações, né? Não só à igreja daquele período, mas também a nós, vem sempre, né, ali nos ajudando, e não só nos ajudando, mas exortando também, né, ali confrontando, mas também ali, né, nos ajudando, né, nos confortando também, né, com a mensagem que Paulo também ali nos deixa, e isso com a inspiração do Santo Espírito de Deus. Então, prosseguindo agora para o versículo 14, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Então, né, Paulo ele fala, e a graça de nosso Senhor superabundou. Paulo descreve que a graça recebida não foi apenas suficiente, mas excedeu abundantemente sua necessidade, né? Ela foi além ali do que já havia. Já era bastante, mas ela superabundou, né? E o termo superabundou, do grego, né, pleonazo, transmite a ideia de que algo, né, ali que transborda, mostrando que o favor de Deus ultrapassa qualquer pecado ou passado de oposição. Então, né, a graça de nosso Senhor, né, tanto do nosso Deus quanto do Senhor Jesus, superabundou, né? E realmente ele transbordou, né? Como a gente sabe, né? Algo que é imenso, a gente pode pensar num reservatório de água, né? Claro que isso não se compara à graça do nosso Deus, né, até porque ele fala, se eu não me engano, né? Assim como os céus, né, ali são distantes da terra, assim, a altura, né, essa questão, né, tem uma comparação ali, se eu não me engano, né, ou algo parecido com a misericórdia, a benignidade do nosso Deus. Então, deixa eu até pegar essa passagem, né, assim como os céus são mais altos do que a terra. hum, a gente, deixa eu ver aqui. Aqui, eu acho que essa passagem, deixa eu ver, dar uma olhada. Isso, eu creio que seja essa passagem. No caso aqui são em relação aos pensamentos, né? Deixa eu voltar aqui, eu abri essa, eu ler essa também, né? Aqui, ó, Salmo 103. Então vamos lá, Salmo 103, versículo. Aqui, ó. Olha que interessante, meus irmãos. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os que o temem. E assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade.
Bendizei ao Senhor todas as suas obras, e em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que salmo forte, meus irmãos. Salmo realmente bem impactante. A grande misericórdia do nosso Deus, a brevidade da vida, mas a misericórdia do nosso Deus permanece para todos sempre. Podemos ter a certeza disso. Em Isaías 55, dos versículos 8 ao 10, vemos o seguinte: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e ao pão que come, vamos ver aqui a continuação. E ao pão que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegrias saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por um nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Então vemos passagens bem impactantes mesmo, e essa questão, né, de superabundar a graça, né, do nosso Deus. Ainda que vivíamos, né, no pecado, ainda que transgredíssemos os seus mandamentos antes, Deus ele não quer que a gente fique pensando no nosso passado. Ele não quer que a gente sofra com isso. Às vezes eu também falho, né, nisso. Mas Deus ele tem sempre orientado, né, seus servos a não se importar com isso, né? Eis que tudo se fez novo. Então, Paulo, ele tinha esse passado, e eu diria um passado realmente terrível, né? Um passado que, se a gente for pensar, uma pessoa que perseguiu aqueles que ele mesmo acabou ali se tornando, né? Trouxe talvez um peso, né, para ele, e ele talvez fosse muito cobrado, né, por isso. Né? A gente sabe que Satanás se utiliza, né, desses nossos erros do passado para tentar nos acusar. Entretanto, né, nós somos novas criaturas. E temos que pedir o auxílio do nosso Deus, né? Então, somente olhando essa parte, né? A gente vê que a palavra, né? Pleonazo, que é ali a palavra que significa ali superabundou, né? E esse é o significado, né? Mais do que o abundante. Olha que interessante, mais do que abundante. Seria extremamente abundante. Então não é nem abundante, é realmente muito, né? Além, muito além mesmo. Então, né? Esse é o grande amor do nosso Deus para com cada um de nós, né? A sua graça, né? O seu favor ali superabundou para com cada um de nós e nos concedeu, né, a oportunidade de viver em seus caminhos. Com a fé e amor que é em Cristo Jesus, Paulo ele continua. Essa graça ela veio acompanhada de fé e amor, que não são produzidos pela natureza humana caída, mas estão enraizados na pessoa de Cristo. A fé o levou a confiar plenamente no Senhor, e o amor transformou sua postura diante de Deus e do próximo. Né? O amor. Né? Sem nada, né? Sem isso, nada valerá. Né? É bem interessante nós meditarmos nisso também. Né? Se nada que nós fizermos para Deus não for feito por amor, de nada nos valerá. Né? Não terá o seu proveito. Então, também é bem interessante essa questão, né? Com a fé e amor que é em Cristo Jesus. Então, esse é o versículo 14, né? Vemos aqui a misericórdia do nosso Deus, né? A graça que superabundou, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo. Então, continuando agora no versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que humildade, né, meus irmãos? Isso não para se exibir, né? Nós sabemos que Paulo ele não disse isso no intuito de se exibir, mas, né, ali para talvez trazer uma falsa modéstia, mas não era isso, né? Não era isso que Paulo estava expressando aqui. Ele estava expressando uma grande humildade, ele confessou seus pecados ali perante os irmãos também, né? E reconhece que ele errou muito. Entretanto, lendo assim essas cartas, a gente lê como se Paulo realmente não estivesse passando por nada.
como se Paulo tivesse tendo uma vida em paz. Mas olha o que ele já passou, né? Tudo que ele passou. E é um grande exemplo, né, para cada um de nós. Então, prosseguindo, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Paulo introduz uma declaração central do Evangelho, marcada como absolutamente confiável e digna de ser plenamente recebida por todos os crentes. Essa expressão, palavra fiel, é usada por ele em outras epístolas pastorais para destacar verdades essenciais. Então, quando ele diz aqui que essa palavra é fiel, ele está dizendo com autoridade, tá? Que nós devemos acatar essa palavra que ele está aqui nos trazendo, né? Essas exortações que ele está aqui nos trazendo. Né? No caso, essa que ele vai falar, né? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A gente pode aceitar isso porque as próprias escrituras, elas confirmam isso. Então a gente pode ter essa certeza de que Cristo ele veio, né, ao mundo, né, no sentido de, né, ali de ter recebido, né, essa obra, né, o propósito, né, dele ter nascido, né, ali em Maria, foi para salvar os pecadores, né? Então essa palavra que Paulo ele nos deixa, ela é fiel e digna de toda aceitação, né? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O objetivo da vinda de Cristo é declarado de forma simples e direta: salvar aqueles que estão perdidos pelo pecado. Isso ecoa em outras passagens como João 3, versículo 17, reforçando que a missão de Jesus foi redentora e não condenatória. Então, Cristo ele veio, né, para aqueles que são enfermos, são doentes. E não para aqueles que acham que estão curados, mas que pelo contrário, né, estão doentes. Cristo ele veio para aqueles que se arrependem e reconhecem, né, que não, eu sou pecador e realmente necessito de misericórdia, necessito, né, de graça, né? Para esses Cristo ele veio, né? A gente vê João 3:17, porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse ao mundo, mas para que todo mundo fosse salvo por ele, né? Então, a gente também vê, né, ali que Jesus ele foi enviado, né? Deus amou tanto o mundo, né, que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas antes tenha a vida eterna. Então, o grande amor do nosso Deus, né, para com cada um de nós. A gente pode ter isso em mente, meus irmãos. Deus ele não é obrigado e nem precisava fazer isso não. Se ele quisesse, simplesmente ali quando Adão pecou, ele podia ter simplesmente acabado com eles e ter seguido em outra questão. Mas Deus ele não agiu assim. A gente vê que desde o princípio Deus ele teve misericórdia dos homens, né? E o erro realmente se encontrava em nós que acabamos, né, ali o abandonando. Acabamos, né, ali às vezes por seguir os nossos próprios prazeres, né, por amar mais ao mundo do que ao evangelho. Pode ser encontrar momentos que a gente se encontra em questões assim, mas pedindo o auxílio de Deus, né, e vendo realmente esse amor para com que ele tem, né, para com cada um de nós, a gente vê, né, esse imenso amor e somos inspirados realmente. Deus ele nos ama muito, né? E se entregar, né, verdadeiramente fiel é um pouco difícil, né? Vai ter coisas que são mais fáceis, outras que são mais complicadas, né, de nós resolvermos, de nós fazermos, mas com o auxílio de Deus, direção, nós alcançamos as respostas e a direção para fazer tudo, né? Mas se não conseguirmos, se não alcançarmos as respostas, né, certamente seremos guiados, né, pelo seu Santo Espírito. Deus ele não deixa de guiar os seus servos a fazer aquilo que é do seu agrado. E se caso errarmos, se caso cairmos, né, é pedir o auxílio para se levantar e prosseguir em frente. Então Cristo, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo ele declara, dos quais eu sou o principal. Paulo ele se coloca como o pior dos pecadores, não por falsa modéstia, ou seja, fingindo uma falsa humildade, mas por plena consciência do seu passado como perseguidor da igreja. Essa confissão ela ressalta que a salvação não é mérito humano, mas ato de graça, disponível mesmo, né, ali, disponível mesmo para os mais indignos, né? Aqueles que se consideram indignos de receber o reino, esses receberão,
se o buscarem, né? São esses que receberão. E por isso que a Bíblia ela diz, né, que o orgulho ele precede a queda, né? Quando somos orgulhosos, a tendência é realmente cair, né? A gente tem que pedir a Deus também o auxílio para que, né, eu mesmo também pedir o auxílio a Deus para que nos esvaziemos de nós mesmos e deixemos com que o seu Santo Espírito nos preencha, que não nos enchamos de orgulho, de soberba, mas que amemos, né, fazer a sua obra. É essencial que nós façamos isso em todos os momentos. Prosseguindo com o versículo 16, vemos o seguinte: Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, essa carta, esse relato de Paulo, ele foi escrito justamente para isso, para dar esse exemplo de que Paulo, ele não merecia, meus irmãos, nem ele merecia, nem eu mesmo merecia, eu não merecia estar aqui, mas alcançamos, né, misericórdia, alcançamos ali longanimidade, benignidade por parte do nosso Deus, né? E Paulo, ele citando-se aqui, né, como exemplo, ele demonstra que teve toda essa longanimidade e que da mesma forma Deus age, né, para com cada um de nós, né? Tanto nós que já cremos, tanto aqueles que ainda hão de crer, verão ali a grande misericórdia, né, com o qual tanto o Senhor Jesus, o seu Filho, né, o Filho do nosso Deus, tanto o nosso Deus, né, ali tiveram misericórdia. Então, prosseguindo aqui, né, com o estudo desse versículo, mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, o principal, né, aqui em outra versão, Paulo ele reafirma, né, que ele foi objeto de misericórdia divina. E que isso aconteceu justamente por ele ser o principal dos pecadores, conforme nós vimos ali no versículo anterior. O propósito era que sua conversão se tornasse uma prova viva da graça de Deus. Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, como ele cita no verso, né, vai ali falar da transformação, né, ali no caso, né, prosseguindo, Jesus Cristo, né, ali mostrasse toda a sua longanimidade. A gente vê aqui na passagem. A transformação de Paulo demonstra a paciência extrema, né, do Senhor Jesus também, ali de Cristo. Sua disposição de suportar e esperar, né, pela salvação de alguém, mesmo após graves pecados e exposição, né, e oposição direta ao Evangelho. Então, tanto o Senhor Jesus quanto o nosso Deus, né, demonstra essa paciência, né, e disposição ali para esperar, né, alguém. Por isso que até mesmo, né, a gente não pode falar que Jesus Cristo tá voltando, mas na verdade, Jesus Cristo tá demorando, né, para voltar. Porque não é que ele não tá demorando para voltar, mas é porque Deus ele é longânimo. Ele quer que mais pessoas se convertam ao evangelho. Ele quer que mais pessoas sejam salvas. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e se converta aos seus caminhos para que seja salvo. Então, esse é um exemplo da longanimidade, tanto para Paulo, que tinha uma vida que ele mesmo ali, né? A gente também analisando, vemos que não era uma vida correta, mas ainda assim, né? Alcançou misericórdia da mesma forma, eu também, mas ainda assim eu não merecia, né? Quantas vezes eu também errei, creio que também os irmãos, então nenhum de nós merecíamos. Tudo isso não é por méritos nossos, mas pelos méritos de Jesus. Tudo isso graças à misericórdia do nosso Deus. Então, vemos a longanimidade também, né, ali. E ainda assim, né, mesmo errando, ele, né, Deus, nosso Deus, ele tem ali a infinita misericórdia para nos perdoar. A gente viu o Salmo 103, né, bem forte aquela passagem do versículo 11 em seguinte, claro que o capítulo todo também ali relata bastante, né, ali se a gente meditar nesse capítulo, né, inteiro, certamente seria, né, bem edificante. E prosseguindo, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. A experiência de Paulo serve como modelo para todos os que viriam a crer em Cristo. Se Deus foi capaz de salvar e usar um perseguidor, então ninguém está fora do alcance da salvação. Isso encoraja pecadores de todas as épocas a confiar em Jesus para receber a vida eterna, né? Paulo, ele era perseguidor, né? E a gente vê os outros apóstolos também tinham seus defeitos, mas ainda assim foram utilizados.
né? Pedro ali negou o Senhor Jesus. João ali, que viu todas aquelas visões, andou com o Senhor Jesus. No fim, lá de Apocalipse 22, se prostrou para adorar o anjo. A gente vê os erros dos servos, né, do nosso Deus, né, dos discípulos do Senhor Jesus. Mas ainda assim, houve misericórdia, né? A gente vê aqui, Apocalipse 22, versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo eu as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava, aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Então, meus irmãos, João, ele podia ter retirado isso aqui, ele podia não ter escrito isso aqui. Mas isso aqui tudo foi escrito com o propósito de nos revelar que ninguém, né, ali é perfeito, né? Ninguém ali tem perfeição em si mesmo, todos hão de ter falhas, até mesmo aqueles que andaram com o Senhor Jesus. João era um discípulo maduro do Senhor Jesus, um discípulo realmente que era conhecedor da verdade, mas ele se prostrou para adorar o anjo. Então a gente vê aqui também essa questão, né? Ninguém merece, né, a salvação, ninguém. Não há ninguém que mereça. Não há um justo sequer na terra. Entretanto, Deus, ele amou, né, ali a cada um de nós e nos revela, né, a sua verdade, nos guia pelo seu caminho. Prosseguindo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, vemos o seguinte: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. A gente vê aqui no versículo, né? Ora, ao Rei dos séculos. Paulo encerra, né, essa parte com uma doxologia, né? Uma declaração aqui de louvor. Então, somente pegando aqui o significado da palavra, né? A gente já ouviu ali que é uma questão de louvor, né? Mas, somente de uma forma de dizer aqui, é um hino, né? Ali, a gente fazendo essa comparação, é melhor a gente substituir, né? Aqui, uma palavra de glória, na verdade, aqui, né? No significado bíblico, né, doxologia, é uma palavra de glória, do grego doxa, glória, e logos, né, ali palavra, ou seja, uma expressão de louvor, adoração ou bênção dirigida a Deus, né. Então, encontrada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a doxologia pode ser uma oração, um hino, uma frase que exalta a grandeza e a majestade de Deus, como visto nos Salmos e nas despedidas das cartas paulinas. Então, é isso que a gente está vendo, né, um louvor ali ao nosso Deus, né? Um louvor, uma exaltação a Deus. Uma declaração de louvor. Ele cita Rei dos séculos, que indica que Deus ele governa, né, sobre toda a história e todas as eras, sendo soberano desde a eternidade até a eternidade. Então Deus, desde o início, né? Deus ele não tem princípio de dias, né? Então desde sempre, né? É algo até além da nossa compreensão, mas desde sempre Deus é Deus, né? Não há momento algum que Deus não fosse Deus. Deus sempre foi Deus. É até algo muito além, né, da nossa compreensão. Não tem como nós compreendermos. A nossa mente ela chega a um limite, a gente vê a limitação, né, da mente humana. Entretanto, né, podemos confiar em Deus, né? Podemos ter essa certeza de que Ele é misericordioso. Em todo momento, claro que com sinceridade, se nos apresentarmos perante Ele, Ele nos ajudará. E Ele continua: imortal, invisível, ao único Deus. A imortalidade aponta para a natureza divina e incorruptível, sem princípio e muito menos fim. Sua invisibilidade ressalta que Deus não é limitado pela forma física e nem pode ser visto pelos olhos humanos, na plenitude de sua glória. Êxodo 33, versículo 20. Vamos dar uma olhada nessa passagem. Êxodo, capítulo 33, versículo 20. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, ninguém pode ver ali. Deus ele é invisível, Deus é espírito, né? A gente vê realmente, não que talvez Deus não tenha um corpo, né? Até porque a gente sabe que Deus vai habitar conosco, né? Mas é um sentido de soberania, né? Deus ele não é limitado ao, ao corpo físico, ele também é espírito. Então, né, somente aqueles, né? Claro que se Deus aqui se apresentasse perante nós nesse estado que nós estamos agora, ninguém viveria perante ele, né? A sua glória consumiria cada um de nós. Por isso que toda a terra há de ser purificada, né? Porque Deus ele também não compactua com o pecado.
Então eu acabei colocando aqui, né, a passagem também, Êxodo 33, versículo 20. E também é interessante a gente destacar, né, que ao dizer ali o único Deus, Paulo ele afirma a singularidade, unidade e exclusividade de Deus, né, como supremo. E claro, meus irmãos, que isso aqui não está se referindo a Jesus, porque a gente vê que Jesus ele ele tinha corpo, né? Mas aqui é chamado de invisível, né? Ele fala ao rei dos séculos, Jesus ainda não está reinando. Jesus ele não é rei nem desde o princípio, né? Isso a gente vê, Jesus ele tem princípio de dias, né? Mas Deus não. Então fica claro isso aqui, que Paulo ele tá trazendo um louvor ao nosso Deus, né? E olha, único, né? Ao Deus único, né? Então olha que interessante a gente destacar isso aqui também. Então, prosseguindo, né? Seja honra, né, e glória para todos sempre. Amém. Honra refere-se ao conhecimento, né, devido ao seu caráter e autoridade, né, no caso ali, e autoridade. Glória diz respeito ao louvor e exaltação por suas obras e atributos para todos sempre. Confirma que esse louvor é eterno e ininterrupto, um louvor que não tem fim. Todo dia, né, a gente rende glórias ao nosso Deus, graças, né? Todo dia é um motivo, né? Assim que acordamos, já é um motivo para agradecer, né? Só o fato de nós levantarmos já é um motivo para agradecer. Então Paulo aqui ele trazendo aqui um louvor, né, ao nosso Deus. Prosseguindo, versículo 18: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias, né, que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, né? Então Paulo aqui ele trazendo instruções aqui a Timóteo, né? Ali o exortando, né? Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites, né, por elas, né? A boa milícia. Então, Paulo ele fala: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Paulo ele transmite uma ordem, né, pessoal a Timóteo, chamando, né, de filho em tom afetuoso, lembrando sua responsabilidade pastoral. O mandamento aqui se refere à instrução dada, né, sobre combater os falsos ensinos e permanecer fiel à verdade. Prosseguindo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, Timóteo ele havia recebido palavras proféticas confirmando, né, ali o seu chamado ministerial, né? 1 Timóteo 4, versículo 14, vemos o seguinte: Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, né, aqui, profecia, com a imposição das mãos do presbítero. E 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então, né, aqui logo após o batismo, tem a imposição de mãos para que o Santo Espírito de Deus habite em nós, para que ele venha e se faça presente em nossa vida e sejamos guiados, né, pelo seu Santo Espírito. Antes guiados pela carne, agora guiados pelo Espírito, fazendo a vontade do nosso Deus. Então a gente vê esse tom afetuoso que Paulo ele traz aqui, né? A gente vê essas instruções que ele traz aqui a Timóteo, né? Esse grande amor, né? É um amor como se fosse de pai para filho, né? Paulo expressando isso, né, com Timóteo. Então, ali a questão, né, ele dando ali, né, só voltando ali a questão do, né, que esse mandamento no qual ele já havia dado, né, somente voltando, né, ele diz aqui o princípio, né, do mandamento, e ele diz aqui, né, sabendo que a lei não é feita para os justos, injustos, mas para os obstinados, ou seja, naquele sentido, né, que a gente já explicou, de que a lei ela não vai condenar, né, ela não vai condenar os justos, por isso que ela só foi feita para os injustos, para aqueles que vivem em desobediência, né. E aí Paulo ele vai apresentando tudo isso e dá um mandamento para que ele combata, né, o bom combate, ali percorra, né, a carreira e principalmente isso daqui, né, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação, né, ali de Deus, que consiste na fé. Então, esse também era ali uma parte do mandamento, para que não fosse pregado heresias ali no meio dos irmãos. Paulo ele traz isso, né, à memória, para fortalecer sua confiança e perseverança, lembrando-lhe
que seu ministério não era obra humana, mas tinha respaldo bíblico. Prosseguindo, milites por elas, boa milícia. O propósito das profecias era encorajar Timóteo a lutar a boa milícia, ou seja, o combate espiritual pela verdade do Evangelho. Essa linguagem militar indica perseverança, disciplina e coragem diante das dificuldades e oposição dos falsos mestres. Prosseguindo agora para os versículos finais, 1 Timóteo 1, versículo 19, vemos o seguinte: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Então a gente finalizou aqui esse versículo 18 e Paulo ele dá esse mandamento, né, não só a ele, mas a cada um de nós também, para que venhamos, né, ali a meditar a boa milícia, né, a batalhar todos os dias nessa vida espiritual. E aí ele continua, né, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Quando Paulo ele diz conservando a fé e a boa consciência, ele mostra que o combate espiritual de Timóteo só seria possível mantendo firme a fé que demonstra a confiança em Deus e também no seu filho, né? E no seu filho, né, ali no seu filho Jesus Cristo, e também na verdade revelada. E também a boa consciência que designa, né, ali uma vida íntegra, né, representa uma vida íntegra, sem culpa diante de Deus e dos homens, né? Aquela vida de integridade e de obediência ao nosso Deus. Fé e consciência, elas vão caminhar juntas. Não basta crer corretamente, é preciso viver de modo coerente. Então também a questão, né, do ouvir, mas também praticar, né? Há muitas exortações quanto a isso, né? E realmente são palavras que nos levam a meditar, né, e pensar, porque é exigido também uma meditação da parte de nós e também é exigido com que venhamos a mudar em todas as questões em nossas vidas, né? Mas, prosseguindo, Paulo ele diz, né, a qual alguns rejeitando, né, alguns rejeitaram a fé e a boa consciência, né, a confiança, rejeitaram ali a confiança em Deus, no seu Filho Jesus e na verdade revelada, e também a vida íntegra, que é sem culpa diante de Deus e dos homens, né? Alguns haviam abandonado essa boa consciência, rejeitando a conduta que acompanha, né, a verdadeira fé. Então, acabaram rejeitando essa boa consciência, né, que era a conduta que acompanhava a verdadeira fé. A queda não começa apenas com heresias externas, mas com negligência de uma consciência limpa diante de Deus. Então é algo bem profundo mesmo e forte também, né? Quando nós rejeitamos isso, acaba que fazemos ali naufrágio na fé e logo caímos. Ou seja, a imagem é forte, né? Quando ele diz fizeram naufrágio na fé. Assim como um navio destruído, ele perde seu rumo e afunda, esses homens perderam a direção e arruinaram sua fé. Isso mostra que a fé pode ser destruída quando não acompanhada por uma vida íntegra e vigilante diante do nosso Deus. Então, olha, realmente é profundo e bem forte isso, meus irmãos. Quando a gente negligencia isso, né? Porque só vai levar ali à queda, ao naufrágio, né? E logo não conseguiremos permanecer, né, nessa, entre aspas, né, navegação, né, ali, o nosso barquinho, né? Estamos no nosso barquinho. E, inclusive, recomendo-lhes, né, ali, assistir um estudo que também foi trazido aqui, bem interessante, né? Sobre essa questão do barquinho, né? Jesus, ele está no nosso barco, né? Podemos ter essa confiança, né? Mas quem é este que até o mar e o vento, né, lhe obedecem? Marcos 4, 35 ao 41. Convido-lhes aqueles que não assistiram, né? Que venham assistir. Certamente será edificante nessa questão. E prosseguindo, né? A gente vê aqui, né? Somente finalizando, que realmente quando a gente negligencia isso, acaba só trazendo naufrágio na nossa fé. E logo nós deixamos ali de confiar. Por fim, finalizando, meus irmãos, com o versículo 20, Paulo ele nos diz: e entre esses foram Himeneu e Fileto, né? No caso, Alexandre, né? Estou pensando ali em 2 Timóteo, mas, né, se eu não me engano, que aparece ali Fileto. Entretanto, eu estou falando aqui, no caso, na passagem, né? E entre esses foram Himeneu e Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, quando Paulo ele diz aqui, né, e entre esses foram Himeneu e Alexandre,
Paulo ele acaba citando dois exemplos concretos de pessoas que naufragaram na fé no versículo 19, né? Ele deu ali o exemplo, por negligenciarem, né, ali a boa conduta, né, a boa consciência perante Deus e também, né, ali, no caso, a fé e a boa consciência acabaram naufragando ali na fé. Mineu, ele é novamente citado em 2 Timóteo 2, 17 ao 18, como alguém que ensinava heresia sobre a ressurreição, ensinando que os mortos já haviam ressuscitado, né? Algo que é pregado no sistema religioso. Então, olha, realmente temos que nos apartar dessas falsas doutrinas. Paulo ele cita o seguinte nessa passagem de 2 Timóteo, versículos 17 ao 18. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Aqui agora é Fileto, já não é mais Alexandre, mas Alexandre também ele é citado aqui, né? E foi um dos que caiu. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Então muitos creem nisso. Então, para aqueles que têm dúvida sobre essa questão, né? Morada no céu, já tem vida logo depois da morte, né? Convido-lhes, né, ali a assistir aqui, né, ou na descrição, ou então acessando o perfil do canal, a série Luz na Escuridão, onde será respondida, né, essas dúvidas, né, aqui no o estado dos mortos, né, o reino será aqui na Terra, e também, né, no canal O Caminho Estreito aqui, os irmãos também podem acessar, né, vai ter vários aqui temas, e até mesmo ali para aqueles que querem saber sobre a morada no céu, né, mas principalmente aqui, os irmãos vendo, né, o estado dos mortos aqui. Queria que esses 3 estudos aqui, os irmãos possam compreender melhor essa questão e saírem, né, ali das heresias que são pregadas no meio religioso, porque Paulo ele deixou bem claro aqui que a ressurreição já não aconteceu. Se não aconteceu, logo não tem morte logo após a vida, né? Porque se a gente prega que logo após a vida, ali, logo, na verdade, logo após a morte, né, já tem vida, a gente está pregando uma heresia, dizendo que a ressurreição já aconteceu, quando a ressurreição, a Bíblia nos diz que só será feita quando Cristo voltar. Então há uma contradição aí. Ou seja, né, aqueles que ainda creem nisso, é um motivo para vocês, né, ali acabarem refletindo, né? Eu também cria nisso, mas fui libertado. Essa questão de vida logo após a morte, né? Realmente exige ali uma busca, né, pela verdade de Deus. Uns mais fácil, outros mais difícil, entretanto, pedindo a direção do nosso Deus, ele nos guia pela sua verdade. Alexandre, por ter sido, né, ali o ouvires, né, citado em 2 Timóteo 4, versículo 14, que resistiu fortemente à mensagem de Paulo, né? Então ele era esse, né, um dos ouvires ali, né? Creio que trabalhador, né, ali, no caso ferreiro, né, citado ali nessa versão que vai ser trazida aqui agora. Ambos são citados como advertência. É dito o seguinte, né? 2 Timóteo 4, versículo 14. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição que fez. Então, foi-lhe retribuído ali, né? Ele acabou caindo da fé, né? Por ter causado esse monte de mal, ter feito tudo isso ali contra o evangelho. E prosseguindo, ele diz, os quais entreguei a Satanás. Essa expressão, né, aqui de Paulo, ela significa disciplina severa, um afastamento da comunhão da igreja, e o objetivo certamente não era a destruição final, mas correção, que é o isolamento e as consequências do pecado que levassem ao arrependimento. Talvez dessa forma ele podia se arrepender, mas pelos relatos aqui, aparentemente ele não se arrependeu, né, ali do que ele acabou fazendo. Infelizmente, né, meus irmãos. E a gente também tem que ter o cuidado, né, até pra mim mesmo, né, um grande aviso pra mim, pra que eu não caia nisso, né, e acabe caindo da fé, né. Deus me livre disso. Eu quero perseverar e quero seguir até o fim, assim. Também penso que os irmãos também querem isso, né? Mas é necessário um grande esforço para que isso seja possível. Então temos que pedir o auxílio, né, a ajuda ali, né, da parte do nosso Deus. Então, né, Paulo ele acabou ali por entregar ao Satanás no sentido de dar essa disciplina, né? E até mesmo a gente vê ali com relação àqueles irmãos que causam escândalo, que estão em algum pecado, algum erro, alguma coisa assim, que é confrontado pela igreja, se caso ele não aceita, a gente pode considerar como publicano, como alguém que já não é membro mais da igreja, né, por ter resistido à verdade. Então, isso também é lícito, né, ali. Caso alguém não queira mais permanecer na verdade, caso alguém não queira mais ali crer e seguir fielmente a verdade,
mas pelo contrário, só causar divisão, para que mais pessoas não sejam, né, ali afetadas, a gente pode realmente ali acabar por não tratar a pessoa mal, claro que com todo respeito. Entretanto, né, a gente faz com que a sua comunhão seja quebrada com a igreja, para que não haja ali mais eh, ali influência, né, por parte dessa pessoa na igreja. Então, é esse afastamento ali da comunhão da igreja, uma disciplina severa, né? Então, isso acaba sendo ali consequências do pecado, né? Para que talvez levasse ao arrependimento. Entretanto, a gente não sabe qual foi ali, né? Só Deus sabe mesmo ali o destino dessas pessoas ali, né? No caso, isso, né, na morte deles, né, que foi selado ali o seu destino, não sabemos se eles poderão ser salvos ou não, só cabe, né, ali a Deus, né, ali por intermédio, né, isso na verdade não intermédio, mas através, né, do seu filho no julgamento do trono branco, né, ali saberem se eles serão salvos ou não, né, cabe só a Deus, eu não posso julgar, né, tudo isso só Deus sabe. Mas prosseguindo, né, para que não aprendam a blasfemar. Então esse era o propósito, né, o propósito era pedagógico, que reconhecesse a gravidade do erro e parassem de desonrar a Deus com suas palavras e ensinos falsos. Paulo ele demonstra firmeza pastoral, protegendo a igreja do engano e buscando a restauração também dos caídos. Paulo ele não queria que a pessoa ali fosse abandonada, que ela abandonasse o evangelho. Pelo contrário, ele tinha amor pelos irmãos. Agora ele também tinha um zelo para com aqueles que talvez fossem novatos, para aqueles que já estavam na fé, para que por meio dessas pessoas a sua fé ela não fosse ali, né, no caso, para que a fé dessas pessoas que estão ali, né, no meio não fosse pervertida, era necessário com que isso ocorresse, né, para que assim mais pessoas se convertessem e não achassem isso estranho ou crescem em mentiras. Então, é uma disciplina que acabou sendo necessária ali, aplicada, né, a essa pessoa, né, ali, que acabava ali causando mais separação ali, mais engano no meio ali da igreja do que ali edificação. Então o propósito ele era pedagógico, que reconhecesse a gravidade do erro e parassem de desonrar a Deus com suas palavras e ensinos falsos. Paulo ele demonstra firmeza pastoral protegendo a igreja do engano e buscando a restauração dos caídos. Então, meus irmãos, né, partiremos aqui para a conclusão e finalizaremos, né, aqui o nosso estudo sobre a 1 Timóteo capítulo 1. Então, no primeiro capítulo, Paulo ele nos orienta, né, sobre a responsabilidade de enfrentar os falsos ensinos em Éfeso, né, ali, isso no contexto histórico. Ele destaca que a verdadeira instrução deve ser guiada pelo amor que procede de um coração puro, a boa consciência e a fé não fingida, versículo 5. A lei, ela tem o seu valor, mas deve ser usada legitimamente como instrumento para revelar o pecado e conduzir ao arrependimento, e não como meio de vanglória religiosa, conforme versículo 8 a 11. Paulo ele também compartilha o seu testemunho pessoal dos versículos 12 a 16, mostrando que a graça, né, de Cristo que o transformou de perseguidor em apóstolo. Essa experiência reforça ali que o evangelho é o poder de Deus para salvar os piores pecadores. O capítulo ele finaliza, né, com um louvor, exaltando a Deus, né, eterno e único, seguida de uma exortação direta, não só a Timóteo, mas a cada um de nós, né, nos versículos 18 ao 19. Para que mantenha firme a fé e a boa consciência. Por fim, Paulo ele menciona que exemplos negativos ali de quem, né, se desviou, como Himeneu e Alexandre, reforçando a seriedade do combate contra o erro. Então, esse é um pouco aqui de uma forma mais resumida o capítulo 1. E espero que através não só desse estudo, mas também da parte 1, né, aqueles que não viram, convido-lhes a assistir, né, está aqui no canal, a parte 1. 1 Timóteo capítulo 1. Recomendo que assistam para que também peguem, né, a parte inicial do estudo e assim os irmãos compreendam, né, como um todo esse capítulo 1. Se assim for da vontade de Deus, né, ali prosseguir com o capítulo 2, né, prosseguiremos. E também com outros temas, né, para não ficar só, né, focado aqui, né, em Timóteo, mas espero que os irmãos tenham compreendido, né, os pontos difíceis, aqueles pontos também que são, a gente diria que mais fáceis de entender. Espero que também tenha sido ficado mais fácil ali de se entender, né, de se compreender, e que os irmãos tenham sido edificados, né, através desse estudo.
Lembrando que eu vou desenvolver, né, aqui, né, claro que ali, né, com a direção do nosso Deus, também utilizando ali, né, os meios que eu utilizo para produzir, né, para fazer as apostilas. Tentarei ali desenvolver, né, esse estudo ali, é, só nessa apostila mesmo, né, o estudo só nessa apostila. Creio que vai dar longas páginas e pretendo ao fim, né, estar disponibilizando aos irmãos, né, para aqueles que, né, quiserem ler depois, né, compreender melhor. No momento não está finalizado, né, até porque começamos agora. Entretanto, né, se assim for da vontade de Deus, né, finalizaremos e certamente, né, sairemos aqui com total compreensão das epístolas dirigidas a Timóteo, compreendendo todas as passagens, tanto as fáceis quanto as difíceis, para nossa edificação, né, e que assim aprendamos cada vez mais da verdade, né, do nosso Deus. Então, espero que os irmãos tenham sido edificados. Peço mais uma vez, se possível for por gentileza, os irmãos deixarem um like e comentário. Certamente ajudará na divulgação, né, dessa pregação e assim mais pessoas poderão ser tocadas, né, por meio da mensagem que hoje eu vos trago, né? E assim também, né, serão alcançadas por essa verdade e saírem do engano, né, que o sistema religioso acaba pregando, né, ali, principalmente sobre, né, a obediência, né, o sistema religioso ali, ele meio que acaba ali desprezando os mandamentos, mas a Bíblia em si, o apóstolo Paulo em si, ele não diz isso, né? Pelo contrário, as pessoas ali deturpam, né, a Bíblia, deturpam ali os ensinos, tudo isso para satisfazer, né, os seus prazeres, os seus deleites. Então, espero que os irmãos tenham sido edificados, aqueles que não são inscritos se inscrevam no canal. Se são novos, né, conheça a Igreja de Deus, convido-lhes a conhecer, né? Faça o discipulado totalmente gratuito, né? Não paga nada, mais de 100 áudios aqui sobre o ensino, né, aqui da sã doutrina. Também os pontos de fé, né? Aqueles que não conhecem podem ler, conhecer, né? Também fazer aqui o discipulado que está disponível em 3 tipos, né, aqui de, de, de meios, né? Tanto em vídeo quanto em áudio, né? E também em apostila. Então, aqueles que quiserem só ouvir, né? Tem o áudio. Aqueles que quiserem ver e ouvir, tem o vídeo. E aqueles que só quiserem ler, também tem a apostila, né? Certamente dessa forma, cada vez mais nós vamos, né, ali compreendendo a mensagem do nosso Deus. Tudo isso com a direção do seu Santo Espírito. Também estará aí na descrição, né? O site, né? O Caminho Estreito. Recomendo que também conheçam o canal, estará na descrição, né? Lives todas as terças e quintas, né? Às 8h30. As apostilas, os estudos, né? Convido-lhes todos, né? A conhecer a Igreja de Deus, né? E que estudem, né? Conosco, conheçam a Igreja de Deus, né? E busquem realmente a verdade, né? Porque conhecendo a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse foi o estudo de hoje, meus irmãos. Espero que todos tenham sido edificados, que assim Deus possa nos conceder uma ótima noite de descanso por intermédio do Senhor Jesus Cristo, né? Dando-nos ali a paz, que excede a todo entendimento, nos protegendo com sua destra fiel, acampando seus anjos ao nosso redor, para que sejamos protegidos e não venhamos a tropeçar em pedra alguma. Então, nesse momento, né, eu despeço aos irmãos, com a paz seja convosco e que assim tenhamos uma ótima noite de descanso. Em nome do Senhor Jesus.